E aí, você ia preferir ter um livro desse na sua estante ou um livro desse? Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre mensais e encadernados e, mais do que isso na verdade, eu vou falar sobre valor percebido de quadrinhos. E eu queria dizer que esse tema é um tema vasto e tem outros vídeos de outros canais muito legais falando sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo. E nesse vídeo aqui eu vou falar de uma coisa específica, que é o formato e a influência dele no valor específico, entendeu? Então primeiro a gente tem que definir o que é formato e o que é valor percebido. Bom, quando eu digo formato nesse vídeo, eu estou me referindo não só ao formato, né, do tamanho do livro, mas também a quantidade de páginas, a duração, digamos assim, do livro. E quando eu estou falando de valor percebido, eu estou falando do preço que as pessoas querem pagar por aquilo. Não só o preço, mas o valor mesmo, entendeu? Se eu acho que isso é legal, se eu quero ter isso na minha estante, se eu falo, putz, eu queria ter isso, eu queria comprar isso. Onde é que eu compro? Onde é que eu consigo? Entendeu? Então vamos lá, de cara eu quero fazer uma comparação entre como isso funciona nos Estados Unidos e na Europa. E se você não viu ainda meu vídeo comparando o quadrinho americano com o quadrinho europeu, eu recomendo que você veja, tá aqui em todos os lugares na descrição o link. E a questão é a seguinte, nos Estados Unidos, o quadrinho sai mensalmente e ele sai em nichos, ele sai em formatinhos de 22 páginas. E na Europa eles saem em álbuns, que são livros de capa dura, algo como isso aqui, e eles são mais grossos, eles têm entre 48 e 62 páginas mais ou menos. O que significa que a história europeia ela é fechadinha, geralmente, não estou falando sempre, mas geralmente é uma história que você consegue ler por conta própria. Elas têm séries também, elas também são seriadas, mas se você pegar o número 3 para ler, você consegue ler e ela funciona. Se você pegar, mas se você ler na ordem, vai adicionar mais. Enquanto no americano, geralmente, se você pegar a revista número, sei lá, 5 para ler, você vai ficar meio perdido, porque elas são feitas para serem lidas na sequência. E é por isso que quando um arco termina, um arco geralmente tem 6 histórias no formato americano, eles ultimamente têm lançado um livro paperback. Isso aqui é um exemplo de um quadrinho americano seriado, a saga de Thanos, que no final ele foi publicado fechadinho, né, para você ler o arco inteiro. Porque tem isso, no mercado americano as histórias são escritas para serem partes de arcos, entendeu? Então elas são vendidas em pequenas revistinhas. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Quando você fala revistinha, até o fato de falar revistinha já tem uma conotação meio sacou? E quando você fala álbum, você fala, nossa, é um álbum bonitão, ele é grandão, ele bota na estante e tal. Existe uma diferenciação de percepção disso, entendeu? A galera acha, pelo menos da minha experiência empírica, com quem eu conversei, que isso aqui é um livro, é bonito, é legal de você ter isso na estante, de uma revistinha. Eu vou pegar o meu próprio quadrinho como referência. Uma revistinha, né, um issue desse, de 22 páginas, ele é descartável, ele é não descartável, porque eu sei que colecionadores colecionam isso, mas você não dá o mesmo valor, você olha pra isso e fala, ah cara, é uma revista, como uma revista que você bota no banheiro, tá ligado? E depois você lê e ela com o tempo ela vai se desgastando, ela é mole, entendeu? Ela não tem a durabilidade disso aqui, entendeu? Você não tem um orgulho de colocar isso na estante e falar, olha que bonito que eu tenho, até porque ela não tem lombada. Então assim, não fica na estante, não funciona na estante. Porque tem isso, né? Na Europa, o quadrinho é considerado um livro mesmo, assim, por todo mundo, não só por jovens, não só por leitores de quadrinhos, mas até quem não lê quadrinhos, se você fala de quadrinhos, eles não entendem como, é aquela revistinha, é um livro de quadrinho, é uma BD, entendeu? Então eu acho que essa sensação, esse valor percebido do quadrinho, quando ele é em capa dura, livro, com história fechada, é maior, né? As pessoas, mesmo que não leiam, olham para aquilo e falam, é uma parada importante. É meio doido isso, né? Porque é literalmente jogar o livro pela capa. Mas a gente faz isso, as pessoas fazem isso. As pessoas olham para o livro capa dura, um livro grossinho, né? Com lombada, e falam, isso é um livro, né? Diferente de olhar para uma revistinha e falar, quadrinho, esse negócio aí. Lembrando que nem por isso o quadrinho europeu é melhor do que o americano, são só formatos diferentes de se vender. E o americano também tem um formato com lombada e tal, bonitinho, distante. E é exatamente disso que eu quero falar, porque esse ano, eu vou botar aqui embaixo o link para essa reportagem, mas a DC falou que tem que estar considerando mudar o formato com que ela publica os quadrinhos. Tentar lançar quadrinhos maiores, não mensalmente, mas a cada 3 meses ou 6 meses, entendeu? Mais ou menos como é o formato europeu de publicação de quadrinhos. E histórias fechadas já. Então, ao invés de você ficar lançando um monte de mensal e depois ter que recomprar as histórias fechadas, porque tem colecionador que faz isso. Ele acompanha as mensais e aí aquele gosta, ele depois compra encadernado. Então o cara fica com 2 histórias, fica com um monte de revistinha e depois com um encadernado da mesma coisa.
Então a DC anunciou isso, não anunciou o que vai fazer, anunciou o que está pensando em fazer. E isso de fato mudaria o paradigma do mercado americano. Porque a Marvel e a DC falam direto, não, vamos lançar uma saga nova que vai revolucionar o mercado de quadrinhos. Só que não, isso é mais uma história, mais um arco. Nesse caso não, ele está revolucionando o mercado, não só é questão de roteiro, mas é questão de mercado mesmo, porque vai mudar como as pessoas compram quadrinhos. E, mais uma vez, eu vou falar isso aqui agora, mas da minha experiência empírica, com que eu conversei e tal. E eu converso com gente que lê quadrinhos no Brasil, na Inglaterra e na França, e a galera tem, atualmente, tendido mais a comprar encadernados, entendeu? Até quem era colecionador e comprava mensais sempre, tem falado, cara, eu compro mensal ainda, porque eu coleciono, mas eu gosto mais do encadernado, que a história é fechada, que eu posso botar na estante. E eu acho que um dos fatores que leva a isso é justamente o fato de você perceber, você olhar para isso e falar, cara, isso é um livro, entendeu? É um livro como todos os outros, que você pega, você lê e acabou, ele tem uma história que acaba, né? E pronto, e você bota na estante, ele é bonito, ele é durável, porque ele tem capa dura e tal. Tem papel bom por dentro, papel grosso. Então a minha pergunta para vocês que acompanham o canal é a seguinte: vocês acham que o formato, e quando eu digo formato agora, o formato de publicação, o tamanho, a quantidade de páginas, se isso influencia no valor? Porque, por exemplo, você pagaria mais num livro fechado do Lucky Luke como esse, do que você pagaria em, sei lá, 5 revistinhas mensais com essa história junta? Eu pagaria, entendeu? Eu prefiro pagar um pouco mais para ter um livro que eu posso pegar, ler e acabou, e colocar na estante depois, do que comprar um monte de revistinha que eu quero ler e não, acabou. Tem que esperar mais um mês para comprar a próxima e tem uma qualidade de editoração pior. Quando eu digo qualidade de editoração, não é história, não é nada disso. Não é desenho, não é nada disso. Eu estou falando de qualidade de papel. O papel não é tão bom, o formato não é duro, não é tão resistente, não é tão durável. Eu sei que eu estou curioso para ver o que a DC vai fazer. Eu realmente quero que eles comecem a lançar direto encadernados. E eu espero que isso dê certo. E eu acho que vai dar certo porque as pessoas, com quem eu tenho conversado mais uma vez, têm preferido comprar encadernados. Então eu digo a vocês, acham que o futuro do quadrinho impresso é encadernado? Vocês acham que a médio e longo prazo o mensal vai acabar? Deixem nos comentários aqui e, enfim, é isso. Não esquecendo que eu tenho um projeto no Catarse que é um encadernado, 90 páginas, com a história fechada, que é o Salto. Vou botar o link aqui embaixo, vou botar o link em todos os lugares para vocês verem o projeto. Ele está rodando no Catarse agora, por favor, vai lá e dá o seu apoio, você vai conseguir o livro mais barato com frete grátis. Então vale a pena e vai me ajudar a produzir o livro. Então, por favor, vai lá e dá sua contribuição. Vou colocar aqui embaixo também um link para a trilha sonora desse quadrinho, porque eu escrevi uma trilha sonora para ele. Em breve vai ter um vídeo sobre fazer trilhas sonoras para quadrinhos e o que isso significa. Então, fiquem atentos. Mas você pode curtir a trilha sonora já aqui no link aqui embaixo. E é claro que apoiando você vai ganhar os MP3 dessa trilha. Então você vai ter a trilha no seu computador ou no seu celular para você ouvir enquanto lê o quadrinho. Olha que legal. Mas é isso, galera. Então curte, compartilha, se inscreve, que você todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!